Oi pessoal, tudo bom com vocês? Chegou o dia da nossa maratona com o esmalte da Fabi Rodrigues e a gente já vai tirar esse lançamento que teve aí recente da Nai, dessa lindeza que é essa boneca, gente. Ela fica com um shortinho por baixo que você pode colocar vestido, fazer uma saia prensada que vai dar todo um toque especial. A gente vai deixar ali como se fosse um shortinho mesmo. E aí a gente vai primeiro preencher essa parte de cima do tronquinho dela, né? A gente coloca um pouco de massa aí da cor de pele da sua boneca de preferência. E depois eu venho com um pouco de massa branca e vou colocar bem embaixo aí nessa parte do shortinho. O importante nessa parte é a gente deixar bem marcadinho, mas respeitando o limite aí das marcações, né? Que a gente vai ver que tem a separação da perna com esse short. Então, a gente vem, dá uma amassadinha aí mais cuidadosamente, tira o excesso. Com cuidado também para não danificar o nosso molde. E aí eu venho com novamente um pincel modelador e aí eu vou delimitar bem a parte do short e da nossa perninha. Então, tem que tomar cuidado nessa parte, tirar os excessos nesse momento. Eu venho com uma faquinha. E aí eu tiro para ficar bem uniforme, não tem o perigo aí dessa massa desgrudar do tronco, do short. E se tu quiser também, pode colocar um pouco de cola aí nessa parte das duas perninhas antes de encaixar a massa da cor de pele, tá? Aí eu venho novamente com o pincel, dou uma afundada. Eu coloco meu dedo bem ali pra dar uma respeitada de espaço, sabe? Para que essa massa não suba. Então, aí tá uma dicasinha boa para você que tá assistindo o vídeo. Pode te ajudar também a não fazer com que essa massa suba tanto. Então, você dá uma pressionada ali levemente, claro, com esse dedo. E aí, vem com o pincel, ó. Coloco meu dedo ali em cima, no short, ó. E aí, eu puxo a parte aí da perninha. Tirei esse corpinho, sai lindo, maravilhoso. E agora, gente, não vou me preocupar tanto com essa parte do pezinho perfeito, porque depois eu vim cortar com o estilete. Essa parte do vídeo eu acabei não gravando, mas é só cortar até a metadezinha do pé, ó. Vocês podem perceber como é que tá. A nossa boneca já tá seca, mas deixa secar, tá? Não pode fazer aí com o corpinho aí úmido, porque vai complicar para você, vai acabar deformando e não vai ficar com uma estrutura boa. Pega um guardanapo, que a gente vai fazer uma decupagem aí nessa boneca. Aí vai, claro, da estampa que você tem preferência. A gente usou agora um girassol, porque o nosso termo é primavera, né, gente? Então, decidi colocar essa florzinha aí maravilhosa, que vai dar todo um contraste com o resto das cores que eu escolhi para essa boneca. Nessa parte é importante você respeitar bem a limitação, né? Do corpo com o short. Então, a gente tem que colocar bem rente mesmo. Eu não vou colocar nesse franzidinho que tá do short embaixo, sabe? Porque eu quero que ele apareça com a cor branca. Então, eu vou colocar um pouco de cola. E aí, eu venho, ó. E coloco bem em cima dessa parte aí do franzidinho branco do short com a cintura dela. Não pode passar, tá, gente? Porque a nossa blusa vai ser curtinha. Então, ó, dei uma picadinha ali no guardanapo e vou fazer da mesma forma do outro lado. Aí eu venho com uma esteca, mas com muito cuidado, e eu vou remarcar alguns pontos. Ó, remarco aqui embaixo dessa junção e também vou remarcar um pouco na cintura. Mas não é para rasgar, tá? Tem que tomar esse cuidado e fazer levemente. Depois que estiver seco, precisa estar seco, tá? A gente vem com uma lixinha e vai tirando aí as rebarbas da parte de trás. Vem com uma massa, estico ela e aí a gente vai colocar
um fiozinho, né, na nossa boneca, que vai ser a blusinha dela. A minha massa tá bem fresquinha, então não vou precisar de cola, mas se a sua tiver um pouco mais ressecada, coloca a cola, tá, gente? Pronto, aí eu pego um pincel modelador, eu dou uma pressionada na lateral e na outra lateral também, para subir um pouco essa manguinha, para ficar uma alça. Para as mãos, a gente vai estar usando esse molde, bracinhos da Nai 2, mas não se preocupa que aqui na descrição do vídeo eu vou estar te passando todas essas informações. E por falar em informações, é claro que eu vim falar do nosso cupom de desconto no site da Fabi Rodrigues. Gente, vai comprar no site? Não esquece, tem gente esquecendo que no final da compra você pode ter 10%. É só colocar DIP10 no final da compra que vocês vão ter aí esse desconto maravilhoso. Mas vale lembrar que não vale para massas e nem para lançamentos, tá? Então, tá aí esse recadinho, é importante vocês perceberem essa informação. E vocês aqui do YouTube já estão me seguindo lá no Instagram? Eu sei que aqui no YouTube a gente demora um pouco mais para publicar uma aula, né? A gente vem aí uma vez por mês com as maratonas. Mas no Instagram vocês podem ter acesso aí a muito material, há muitas dicas legais, então não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, para ter vocês bem pertinho de mim todos os dias. Nessa parte eu tô testando aí qual vai ser a melhor forma de colocar esse bracinho. Aí eu lembrei, né, gente, eu vou criando na hora para vocês. Essa boneca foi dessa forma, eu não fiz nenhum esboço antes, então eu decidi que ela iria, eu tinha uma ideia mais ou menos na minha cabeça, mas aí eu realmente achei melhor que seria interessante ela segurar uma cestinha de flores. Peguei esse molde, que tem uma cestinha linda, e aí eu decidi que queria usá-lo. E aí eu vim com uma massa e dei uma esticadinha. Aí eu dobro no meio e faço esse movimento pra gente fazer a alça dessa cesta, tá? Dobro. E aí eu corto com um estilete. Faço uma bolinha para os nossos sapatinhos. Que daí a gente estica um pouquinho ela e a gente vai encaixar no pezinho, tá? Passa um pouco de cola, não esquece que nesse caso realmente a gente vai precisar de cola, porque depois que seca ele acaba soltando do pé, então a gente não quer esse resultado. Encaixo e vou fazer, obviamente, a outra parte do sapato. Volto com a minha cestinha, daí eu tô dando uma olhadinha pra ver qual é a melhor posição. Daí eu vou encaixar, colocar a mãozinha por cima pra dar aquele movimento mais interessante. Daí eu venho com a cola e vou colocar aí essa cestinha entre as mãozinhas e o sapatinho da nossa boneca.
Hora de fazer o cabelinho, estico um fiozinho, aí eu coloco aí dos dois lados. E pra parte de trás, gente, eu venho com esse molde. Não vou chegar até o final dele, porque na verdade vai ser um cabelinho curto. Então, eu faço só até aí quase a metade. Aí depois eu venho e corto dessa forma, pra gente fazer o nosso cabelinho curto. Encaixo aqui na nossa boneca e daí a gente vai fazendo essa junção do cabelinho dos fios com a parte de trás. Peguei uma boina pra ver como é que ficaria, adorei. E aí, a gente vai fazer ela com essa boinazinha. A gente vai fazer outros fiozinhos pra dar um toquezinho especial. Vou colocar dos dois lados também. Aí eu pego o mesmo molde e vou fazer essa franjinha dele, que eu acho super bonitinha. Daí a gente vai colocar na nossa boneca. Encaixo o cabelo bem na lateral, assim, de ladinho. O ideal seria esperar até esse cabelo secar um pouco mais, tá? Mas como a gente não tem esse tempo, vamos fazer ele direto. Mas aconselho vocês a deixar ele dar uma ressecada, até porque na hora que a gente colocar essa boina aí, a probabilidade do cabelo descer vai ser muito grande. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Eu acho essa boina a coisa mais linda. Tem dois modelos aqui lindos nesse molde, gente. Ó, que coisa mais maravilhosa. A gente encaixa, coloca cola aí nessa boina. E aí a gente vai encaixando na cabecinha dela, tá? Com muito cuidado. Se tiver molhadinho ainda esse cabelo, primeiro pra você não amassá-lo. E outra pra não colocar ele muito pra frente, tá? Porque a partir do momento que a gente tá descendo essa boina, ele vai pesando, então a franja tende a ir pra baixo, tá? Então tomem cuidado nessa hora. Por isso que eu aconselho muito vocês fazerem essa parte com o cabelo já um pouco mais firme. Vou fazer uma florzinha aí, claro, eu vou usar o girassol para combinar com o nosso short. E o tema também, né, gente, de primavera. Eu tiro o excesso. Esse molde é muito legal, as flores ficam lindas, gente. Eu vou repetir isso 2 vezes, tá? Eu vou fazer isso aí um pouco maior. E também vou fazer ele num tamanho menor que tem no próprio molde aí, tá? Dá uma batidinha pra tirar mais fácil. Dessa forma, eu já venho com uma cola, ó. E já vou colocar esse girassol aqui na pontinha, que eu acho que vai ficar com um charme maravilhoso. Olha que lindo, gente. Que maravilhoso que tá ficando a nossa boneca. Eu tô bem apaixonadinha, amo essas cores, amo esse tema também. E aí a gente vai fazer com a versão um pouco menor, tá? Não é a menor de todas, é aí entre o médio. Aí a gente faz aí esse tamanho, porque vai dar um contraste aí bem legal na hora de pôr aí. Olha que lindo. Perfeito. Aí eu venho aí com essa parte da boina que tem no nosso molde, pra dar o toque final e conclusivo aí da nossa boina, que é o detalhezinho que tem na parte de cima, né, gente? Coloco cola e só faço encaixar dessa forma. Volto com aquele molde da cestinha e eu vou colocar essa florzinha aí, porque achei que ficou um tamanho legal. Vou colocar na cor amarela também pra combinar, só que num tomzinho um pouquinho mais claro. Aí naquele outro molde,
eu vou pegar as folhas, que eu acho que essas folhas são muito bonitas. Eu acho que vai combinar bastante com essa florzinha aí. Vou encaixando, vou vendo qual é a melhor posição. Daí eu vi que precisava de uma outra flor, uma outra plantinha, né? Uma outra folha. Vou encaixar, vou tirar a flor. Gente, é assim, na hora que a gente tá criando, a gente precisa ver qual é a melhor posição, como que fica harmonicamente mais bonito. Aí eu tiro a flor, coloco a folha de novo e aí sim eu concluo com a florzinha. E, gente, ficou assim a nossa pecinha, né? Depois eu vim com sombreado e marrom, e daí eu coloquei entre as plantinhas, as florzinhas, a boina, na roupinha também. E é importante a gente tirar sempre o excesso de cola para que não fique depois aquele efeito plastificado que fica e deixa a cola, né? Mas o sombreado também fica aí ao critério de vocês, e a nossa peça ficou assim, ó, maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo, ajuda aí a gente aqui no canal, que a gente sempre fica maravilhado com a interação de vocês, o que gera um estímulo, faz com que a gente faça ainda coisas mais lindas aqui no canal para vocês. Então, gente, muito obrigada. Não esquece de seguir a Deep Ult lá no Instagram, compartilha com os amigos, comenta se você gostou dessa pecinha e a gente se vê na nossa próxima maratona. Fiquem com Deus e a gente vai se falando.